Qual é o módulo do gradiente? Ora, pega aí duas superfícies, tá certo? F igual a C, F igual a C mais delta C, mais DC, eu falei, né? Vou ter a rotação aqui. Eu tenho várias possibilidades de P para Q, né? Eu posso ir ao longo de várias direções. Ora, essa é a distância mínima, né? Que eu acabei de fazer agora, certo? Delta L mínimo, né? Quando eu oriento no sentido gradiente, né? Delta F vai ser igual a módulo gradiente, delta L mínimo, né? E se eu calcular a razão, eu tenho, então, gradiente de F igual a delta F, módulo, né? Sobre delta L mínimo. Isso quer dizer o quê? O gradiente de F representa a máxima taxa de variação em módulo, né? Da função F no ponto considerado, né? Então, o que é o gradiente, né? Ele representa algo que fala sobre essa palavra mesmo, gradiente, né? Ele aponta no sentido de máximo crescimento de F, tem módulo a máxima taxa de variação, né? E serve para isso. Por exemplo, se você imagina que nessa sala tem uma distribuição de temperaturas, que é um som escalar, T de x, y, z, né? Então a pergunta é, para onde a temperatura varia máximo, né? Então você vê onde é que estão as superfícies T constantes, né? Então você tem, ortogonalmente a essa superfície T constante, você tem a máxima variação de temperatura, né? Você determina assim, dessa forma. Você determina a superfície T constante aqui nessa sala, e calculando o gradiente de T, você vai ter a direção de máxima variação de temperatura, né? Então, a gente vai usar muito o gradiente, né, na conexão entre campo elétrico e potencial eletrostático. Vou fazer um exemplo aqui. Antes de fazer o exemplo, vamos olhar aqui para o operador Nabla, né? Nós já fizemos isso aqui, né? A gente para cá. Apaga aqui o quadro. Vou falar sobre o operador Nabla, né? Um pouco mais dele. A gente só falou dele em coordenadas cartesianas, né? Então, em cartesianas, o operador Nabla ele tem essa expressão, né? E eu quero que vocês comecem a perceber como a gente está escrevendo ele, né? Primeiro os vetores, vai ficar evidente um pouco mais adiante. Depois os operadores, né? À esquerda o vetor unitário, depois dele o operador, né? A y, ddy, e a z, ddz, né? A pergunta é como eu representaria o operador Nabla em qualquer sistema de coordenadas, né? Observe a lógica qual é, né? É uma diferencial que aparece no denominador, que é um comprimento diferencial, tá? Então essa é a forma geral do operador Nabla, né? Nabla, ele vai ter componentes, né, num sistema qualquer, certo? A1, Nabla 1, que é a componente na direção 1 do Nabla, né? Mais A2, Nabla 2, né? Componente na direção 2, mais A3, Nabla 3, certo? E a iésima componente, né, do Nabla simplesmente é T em relação ao comprimento na iésima direção, tá? Essa é a definição geral do Nabla, tá? Comprimento em relação diferencial em relação ao comprimento na iésima direção. E observem que, devido às nuances dos vários sistemas de coordenadas, em algumas direções
comprimento diferencial é diferente de diferencial de coordenada. Né? Em cilíndrica eu tenho dφ. Isso não é comprimento na direção azimutal. Né? Eu preciso multiplicar por um fator de escala. Né? Então, em geral, o comprimento diferencial em qualquer sistema de coordenadas, chamar aqui de DLI, né? Se supõe que seu sistema de coordenadas, as coordenadas sejam U, V e W. Né? As diferenciais de coordenadas são DU, DV e DW. Né? Isso não quer dizer comprimento na enésima direção, quer dizer só diferencial de coordenadas. Você sempre tem que multiplicar por um fator de escala. Né? Acho que talvez eu deva fazer sem generalizar aqui. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Né? Então, eu na direção U teria um fator de escala, chamar ele de H1, DU. Daí eu produzo meu comprimento diferencial. Certo? Na direção V, eu teria que ter um fator de escala H2, DV. Né? A mesma coisa na direção W. Certo? Então, cada sistema de coordenadas tem seu conjunto de parâmetros H. Lembre-se, esses parâmetros H, que a gente está chamando aí H1, H2 e H3, né? São funções, né, das coordenadas em geral. Né? Não são constantes. Em muitas situações ele pode ser constante, mas em algumas outras situações são variáveis. Funções das coordenadas. Em geral, certo? Então, a expressão geral, né, se você souber os parâmetros H do sistema, então a expressão do Nabla, a expressão geral, né, é algo desse tipo aqui. Né? Na direção U, né, você tem a diferencial H1DU, então você tem DDU. Né? H1DU é DL na direção U. DDV H2 embaixo, né? Mais a W sobre H3 DDW. Certo? Então, essa é a forma geral do Nabla em qualquer sistema de coordenadas. Certo? Como é que a gente olha, no nosso caso aqui, o sistema de coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas? Né? A gente olha aqui para o nosso... os parâmetros H dos três sistemas que a gente... trabalha, né? Aqui tem o sistema, tá certo? E aqui tem, né, os três sistemas que a gente trabalha. Aqui estão as coordenadas, quem são elas? E aqui estão os valores do parâmetro H. Né? Sistema XYZ, o é o X, o V é o Y, o Z é o W. O W é o Z. Né? Comprimento da direção X é DX. Comprimento da direção Y é DY. Comprimento da direção Z é DZ. Então, H1 vale 1, H2 vale 1, H3 vale 1. 1 DX, 1 DY, 1 DZ. São os comprimentos. Então, o Nabla tem aquela expressão lá original, que a gente acabou de falar. Né? No sistema RFZ, o vale R, o V vale φ e o W vale Z. Observe que isso é a ordem cíclica, certo? O VW, né? Segundo elemento, terceiro elemento. O comprimento da direção radial é DR, quer dizer, o fator H é 1 DR. Na direção azimutal, o comprimento diferencial é R dφ. Então, H2 vale R, né? Porque é R, H2 vezes dV, né? Que é dφ. Né? O parâmetro H para comprimento diferencial na direção Z é 1 dz, certo? O parâmetro H vai dar 1. No sistema de coordenadas esféricas, U vale R, o segundo elemento é o θ, V vale θ, W vale φ. Comprimento diferencial dr, então o fator H igual a 1 dr. Na direção polar, né? O comprimento diferencial é R dθ. Né? O fator H vale R, diferencial de θ. E na direção azimutal, dφ